Boa noite, Oi, Edu. Marcelo. Doutor, tudo bem? É isso, pelo amor de Deus. Você que é o doutor, Edu. Você é o cara que sabe das coisas, é o doutor. Obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com Está me você. ouvindo? Não, prazer é nosso e eu queria muito dar um pouco de transparência, um pouco, mais que transparência, visibilidade, um pouco de visibilidade à ONG Gerando Falcões. Então, eu agradeço você. Eu sei que hoje você tem um tempo um pouco limitado, mas, de qualquer forma, eu acho que é importante para nós conhecê-lo, para quem não conhece, passar a conhecê-lo. Então, para a gente não perder muito tempo, além do obrigado e boa noite, eu queria logo que você me dissesse quem é Edu Lira, de onde veio? Marcelo, eu nasci num barraco, numa favela em Guarulhos, São Paulo. Eu vivia num barraco chão de terra batida. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir. Me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida. Meu pai foi preso, envolvido com crime, indiciado por roubo a banco. Eu cresci visitando meu pai dentro de um presídio. Porém, também cresci ouvindo minha mãe me falar todo dia, minha preta, minha heroína: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo, você pode tudo. Então, eu tive dentro de casa um exemplo do que eu não deveria ser no meu pai, mas muita inspiração do que eu poderia ser. E meu pai também passou a ser uma grande inspiração, porque minha vida mudou. Meu pai pagou a dívida dele com a justiça, voltou para casa, eu fui para a educação, fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei. A educação vale mais do que um diploma pendurado na parede, mas eu me eduquei, me desenvolvi, estou me desenvolvendo até hoje, e fundei a Gerando Falcões a partir de vender. Eu escrevi um livro e vendia de porta em porta por R$ 9,90 na favela. Em 3 meses, nós vendemos 5.000 livros e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões, que é a ONG que você conhece. E da onde saiu a inspiração desse nome, Gerando Falcões? Bom, saiu porque Falcão é um jovem que não se limita ao pó do chão. Falcão quer voar, voa alto, que a gente acredita na vida é exatamente isso, que quem está lá embaixo e não enxerga, quem enxerga de cima vê oportunidade onde ninguém vê. E o que a gente quer é que a favela, o jovem pobre, o jovem de periferia, enxergue de cima para ver a sua vida numa nova perspectiva e entender que existe um caminho onde todo mundo acha que não existe. Bela mensagem, olhar de cima, quer dizer, se excluir um pouquinho daquele ambiente e olhar assim, peraí, para onde eu vou? Eu posso ir a algum lugar, né? E aí você fundou a ONG, mas aí era uma ONG. Hoje em dia, você sabe, principalmente alguns anos atrás, acho que esse ano melhorou um pouco, mas quando falava em ONG, havia uma certa desconfiança. Então, como é que você conseguiu ganhar a credibilidade que vocês têm? Boa pergunta, Marcelo. Quando você pensava em ONG antigamente, imaginava, primeiro, corrupção, por conta do erro de alguns, muita gente pagou o preço. Ineficiente, pessoas se reunindo para conversar e talvez trabalhar, e um monte de senhorinhas maravilhosas fazendo bingo. Na Gerando Falcões, nós ultrapassamos esse limite há muito tempo. Então, aqui todo mundo tem 5 metas anuais, tem plano de carreira, tem gestão à vista, tem OBZ, temos uso de dados, tecnologia para tomada de decisão, temos uma visão de longo prazo, temos um plano de expansão nas favelas do Brasil. Ou seja, tudo que as empresas mais sofisticadas do país têm, nós temos aqui com o CEO, eu, Edu Lira, que nasceu na favela, que teve pai preso. Então, nós chamamos a responsabilidade e mudamos de liga. Então, essa visão de ONG ser corrupta, nós somos auditados pela KPMG, ser ineficiente, nós chegamos com 8 semanas antes da ajuda emergencial na ponta e na favela. O que significa, Marcelo? Eficiência, que nós mudamos de liga. Então, a sociedade
conseguiu, pela primeira vez, entender a importância de você ter um terceiro setor ativo, um empreendedorismo social ativo. E nós só causamos o impacto que nós causamos, porque pela primeira vez, em escala, a sociedade organizada se juntou com o terceiro setor, nós impactamos a vida de milhares de pessoas nas favelas. Eu posso imaginar. E de Poá, vocês se expandiram. Hoje, a Gerando Falcões tem vários braços nas favelas do Brasil. Quais são, digamos, mais ou menos, que números são esses? Então, hoje, a Gerando Falcões é uma plataforma de impacto social, Marcelo, e o que nós fazemos é, através do trabalho em rede, acelerar o impacto de ONGs em favelas do Brasil inteiro. Nesse período do Covid-19, vale mencionar que nós estamos em 300 favelas. A gente desenvolve líderes, indivíduos transformadores para que eles possam oferecer os melhores serviços de educação, de desenvolvimento econômico e de cidadania nas favelas brasileiras. O nosso sonho, a nossa batalha dos próximos 4 anos, Marcelo, é mudar o empreendedorismo social de liga nas favelas. Tudo que nós fizemos aqui, fazer em todas as favelas do Brasil, colocar, como se a Gerando Falcões fosse um software, nós vamos colocar as ONGs do país para operar nesse software. O que vai acontecer é que muitos Edus, muitos Antônios, muitas Marias, que todos os dias se tornavam tarde demais para eles vão passar a ter oportunidade, dignidade, qualificação profissional, treinamento em tecnologia, acesso ao mercado de trabalho, vai ser uma transformação no nosso país. Edu, eu poderia chamar isso quase de uma franquia do bem, né? Uma franquia. Pode ser compreendido. Certo? Pode ser compreendido assim. Agora, quando a gente faz uma franquia, como é que você audita quem eu vou franquear? Porque você associar o seu nome hoje, que tem uma credibilidade X, a um grupo que eventualmente não vai corresponder, como é que você audita quem você vai apadrinhar? Perfeito. Primeiro ponto, Marcelo, essas ONGs que entram na rede Gerando Falcões, elas passam num processo seletivo que dura 5 meses. Então a gente faz um levantamento muito profundo na idoneidade, na capacidade de execução, no histórico dessa ONG. Depois que ela passa, ela não entra direto para a rede, ela passa 6 meses na Falcons University. Nós construímos uma universidade da liderança social na favela. Então ela é treinada, ela é desenvolvida. E a gente tem um banco de performance que mede quem consegue aplicar o que aprende. Os que têm uma boa colocação são efetivados na rede Gerando Falcões. Uma vez na rede ou no ecossistema, eles participam de um negócio que nós chamamos de programa de excelência, onde você precisa pontuar com certificação, pontuar com transparência, uso correto do dinheiro. Nós fazemos auditoria trimestralmente e se ele não pontuar, ele não tem as certificações, mas uma vez que pontua, tem reconhecimento, tem recurso financeiro. Então é um programa muito bem feito, com gente da Ambev que nos apoiou, com os melhores executivos do mercado. É um cruzamento da inteligência da favela com a inteligência do centro para causar uma transformação social. É muito importante. Eu vejo que vocês têm patrocínios muito importantes. Patrocínio da XP, por exemplo, que eu acho o Guilherme Benchimol brilhante. Tem patrocínio do Jorge Paulo Lema, outra pessoa, outro brasileiro brilhante. E tem também da Microsoft, que é uma empresa estrangeira, e outras. Aí eu pergunto a você, Edu, tem muita gente assistindo a gente aqui. A gente precisa ser milionário para poder ajudar Gerando Falcões? Não. Olha, Marcelão, essa pergunta é boa e vale mencionar que para combater a fome nesse período pandêmico do país, nós abrimos uma campanha, se você me permite mencionar, chamada... Obrigado, Marcelo. Obrigado pela sua generosidade. Chamada Corona no Paredão, Fome Não, onde mais de 18 mil brasileiros e brasileiras acessaram gerandofalcões.com e fizeram suas doações. Doações da ordem doações da ordem de R$50, R$70, R$100, R$200, R$1.000, R$10.000. Cada um doa de acordo com o tamanho do seu bolso e da sua responsabilidade com o país. Claro. Então, Marcelo, essa ajuda, nós, para te dar um número preciso, nós já mobilizamos mais de 18 milhões de reais
e alimentamos mais de 300 mil brasileiros e brasileiras em mais de 340 favelas em 14 estados do nosso país. Uma ação de fôlego através das cestas básicas digitais. A gente entrega um cartão Vale Alimentação na mão da chefe da família e ela faz a compra, Marcelo, essa você vai gostar, no mercadinho lá dentro da favela, apoiando o pequeno comerciante. Porque o grande vai arranhar, mas vai sobreviver. O pequeno quebra. Então, não é fantástico? Então, nós demos comida, oferecemos uma ajuda, criamos um colchão social para aliviar o impacto e ainda fortalecemos e protegemos os empregos e a economia local nas favelas. Não, extremamente inteligente essa manobra, extremamente inteligente. Parabéns. Essa realmente, você pensa que, na verdade, quando a gente fala da segunda onda da Covid, eu vejo que a segunda onda é o desemprego. Né? E nessa forma em que eu sei que o Mercadão vai aguentar. Quem não vai aguentar é o mercadinho ali da esquina. É esse que você está ajudando. Brilhante, brilhante essa ideia. Você, aqui no Rio de Janeiro, você atua também em quantas favelas? Pode citar algumas, não? Podemos citar, temos algumas favelas, como o próprio Morro do Vidigal, Morro do Alemão, a primeira favela da história do Brasil, que é o Morro da Providência, estamos atuando lá, Morro dos Macacos, favela da Barreira do Vasco, muitas favelas. Edu, uma parte. Você sabe que você agora me surpreendeu. A minha primeira escola pública foi a escola João de Camargo, que fica na Barreira do Vasco. Foi lá que eu fui estudar formado. Foi lá. Essa não podia ser melhor. Eu conheço essa favela na palma da minha mão. Não, estamos alimentando, sensacional. Bom saber, estamos alimentando muita gente. Você é vascaíno também? Eu sofro desse problema. Não, o Vasco tem uma história incrível e linda. O Vasco é um time que tem uma história incrível que, curiosamente, é um time. Mas o que tem de mais brilhante é uma história, né? E no dia da entrega dos cartões, por sinal, o próprio Edmundo foi lá fazer as entregas, se relacionando com os moradores, fez questão de ir lá, usou fundos também. Ou seja, Marcelo, estamos em muitos territórios no Rio de Janeiro com uma ação muito forte e, naturalmente, ainda uma demanda social muito grande, por isso que as doações do nosso site ainda estão abertas. E se você me permite, Marcelo, pedir aqui para o seu público, considere fazer a sua doação hoje. Quem doa hoje, em menos de 7 dias, o recurso está na ponta, com o brasileiro com a comida na mesa, se alimentando e dando dignidade para os seus filhos. A Gerando Falcões não faz isso. Nós temos um plano transformacional para o Brasil. Mas quando o Covid chegou, nós tivemos que ajustar. Senão as pessoas iam morrer de fome. Direitos humanos também. Porque às vezes nós temos que dar a vara. E eu concordo, mas às vezes nós temos que colocar o peixe no rio. Se não tiver peixe, não tem. Verdade. Eu acho que aqui você já respondeu a pergunta da Andréia. Essa live a gente precisa fazer ela bastante informativa, como eu te falei. Eu acho que aqui no nosso meio médico era pouco conhecida, vai se tornar muito conhecida, porque eu vou erguer uma bandeira para vocês aqui em tudo que eu falar e tudo que eu fizer. Eu faço muitas conferências hoje no Brasil, mesmo no exterior, e a Gerando Falcões vai fazer parte da minha bandeira agora, do meu brasão. A Andréia perguntou como vocês estão atuando em relação ao Covid. Você falou muito claramente que vocês estão, então, recebendo doações. Qualquer importância, Andréia, que doar vai ajudar a alimentar alguma família, vai ajudar o comércio daquela região, de forma que essa é a atuação. O Estevão, que é um médico de São Lourenço, em Minas Gerais, perguntou quanto existe. Eu sei que vocês fizeram 7 anos essa semana. Parabéns pelo aniversário. E voltando às favelas do Rio de Janeiro, eu queria te perguntar como é que é a questão de segurança dentro da favela e o entrosamento com a Gerando Falcões. Vocês são bem recebidos? Há algum problema? Como é que vocês lidam mais ou menos com isso? Bom, a gente sempre entra em
toda e qualquer favela, seja no Rio de Janeiro, no Nordeste, em São Paulo, através das lideranças sociais locais, dos empreendedores. Então, em cada uma dessas favelas mencionadas por mim, nós temos um líder local, um indivíduo transformador que faz parte do ecossistema da Gerando Falcões. Então, a relação local, contrato, permite, não permite, é através dessa liderança. Como essa liderança é da favela, ele tem todo o respeito. Até porque o traficante não ganha em nada atrapalhar um trabalho social. Aliás, só perde. Então, não existe, em pleno século XXI, você impedir com que um líder social atenda as crianças. Até porque, por mais que esteja na clandestinidade, um traficante também tem filho, tem sobrinho, tem família que mora na favela, e isso não é um pouco viável. Então, sim, somos respeitados, não tivemos um único dia de problema em nenhuma favela brasileira em relação à atuação que nós fizemos envolvendo milhares de pessoas. É bom saber disso. É bom saber disso. E vocês já tiveram, Edu, alguma ajuda governamental, independente de partido, algumas pessoas do governo se preocupando em ajudar vocês de alguma forma, facilitar o trabalho de vocês? Marcelo, eu vou pedir perdão. Você pode repetir a pergunta porque falhou a internet aqui para mim? Eu vi. Vocês já tiveram, independente de partido político, alguma ajuda governamental? Alguém do governo uma vez olhou? Pô, esses caras estão fazendo alguma coisa, a gente podia ajudá-los de alguma forma. Sei lá, de São Paulo, o governo do Rio, o governo do Brasil, enfim. Vocês já tiveram alguma ajuda governamental nesse sentido? Marcelo, nesse período em especial, nós ajudamos governos. Nós mapeamos e tivemos algumas favelas que estão sob o comando de algumas prefeituras e nós procuramos a secretaria e enviamos ajuda. Tivemos pouca ajuda. Acho que parte e a transformação do país passa também pelo governo, passa também pelo terceiro setor, passa também pela iniciativa privada e passa também pela sociedade organizada. Então, eu tenho uma esperança e uma expectativa de que os governos vão conseguir entregar o que precisa ser entregue para a população em todos os sentidos. Eu gosto muito, Edu, não sei se você viu na chamada, que eu estava dizendo assim, nós vamos entrevistar o Edu Lira, que em vez de quebrar os muros, ele está fazendo pontes sobre esses muros. E, na verdade, eu, como cirurgião vascular, meu trabalho é fazer pontes também, né? Falta sangue em algum lugar, você faz uma ponte de sapena. Então, trabalhamos mais ou menos fazendo a mesma coisa. A gente vai e passa o obstáculo. Também faço pontes, hein? Adorei. Fazer a nossa ponte agora. Gostei muito desse não precisa destruir o muro, a gente fazer uma ponte, quer dizer, trazer essas pessoas para entender o que está acontecendo. É mais ou menos esse sentido que você quer dizer? Total. Marcelo, eu acho que a sociedade brasileira ainda tem muitos muros. Muro entre rico, pobre, direita, esquerda, gay, evangélico, branco e preto. E a reflexão que a gente tem que fazer é: quanto tempo nós perdemos por não andarmos juntos? Nós perdemos muito tempo. Quanto talento nós desperdiçamos, quanta energia, cérebros, potenciais. A gente não pode cometer mais esse erro no Brasil e no mundo. Você tem razão, toda a razão. Enfim, você sabe, tem um provérbio africano, nós aqui na nossa casa, nós somos assim, nós ajudamos várias entidades na África de proteção aos animais em extinção, rinocerontes, guepardos, e ajudamos também a Acnur, que é a Agência de Refugiados, mas muito ligados à África. Tem um provérbio africano que diz que se você quer ir depressa, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado, vá em grupo. Então, é exatamente o que você está dizendo. Então, a gente pode andar junto. E, nesse sentido, eu vejo... enfim, a gente viu essa onda de racismo nos Estados Unidos recentemente, e
se falou muito em racismo no Brasil. Eu vejo assim que há um grande racismo no Brasil em relação à pessoa pobre, ao menos carente. Seja branco, preto, amarelo, o indivíduo, o pobre é meio que alijado da sociedade. A pessoa não se incomoda que eles não tenham assistência médica de qualidade, que eles não tenham transporte público de qualidade, vai enlatado para o trabalho. Quer dizer, eu acho que falta, não tem água encanada, a criança está brincando na terra. Quer dizer, a gente tem, acho que 50% dos municípios brasileiros sem saneamento básico. Como é que você vê essa questão? Existe eu acho que o Covid-19, Marcelo, colocou uma lente de aumento sobre os grandes problemas do nosso país. Então, antigamente, quando você aparecia, não tem saneamento básico, as pessoas falam, lá vem dono de ONG com discurso. Não é, nós estamos trazendo um fato, a realidade. Isso é um dos papéis do empreendedorismo social, é fazer o advocacy. Então, no Brasil, mais de 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico, hoje todo mundo sabe. Mais de 67 milhões de brasileiros não têm acesso à internet, agora todo mundo sabe. Quase 14 milhões de pessoas vivem em favelas, agora todo mundo sabe. Quase 7 mil favelas no Brasil, agora todo mundo sabe. Então, eu acho que o pobre sofre muito. Naturalmente, se a pessoa é pobre e negra, ela sofre ainda mais por conta de carregar a cor da sua pele num país que ainda é racista. Agora, eu acho, Marcelo, que a gente tem uma oportunidade incrível diante de nós de sair melhor, de ir para... O Brasil doou mais de 5 bilhões de reais para a economia da solidariedade. Parte disso veio de indivíduos, de toda parte, de cidadão, não só de empresas. Olha o quanto nós avançamos. Então, a gente não pode voltar 10 casinhas para trás. A gente tem que continuar doando. Como você falou, que você doa para ONGs, mas você deve doar uma assinatura lá, todo mês pinga. Ou seja, é uma doação de longo prazo. Isso é fundamental. O cidadão precisa encontrar o seu Edu e a sua Duda. E porque você não faz nada relevante em 3 meses. Em 3 meses você resolve um problema de agora. Para mudar o Brasil precisa de décadas. E nós, na Gerando Falcões, estamos trabalhando, olhando para décadas à frente, em como que a gente coloca a miséria da favela no museu. Então, eu aproveito o público que você me dá para dizer, considere a gerandofalcões.com como uma opção de você fazer a sua assinatura e apoiar os nossos sonhos de transformação no Brasil a longo prazo. Falou muito bem, falou muito bem. Eu acho que as pessoas têm que entender que uma doação mensal garante a sobrevivência do projeto, a subsistência do projeto e a expansão do projeto. Edu, eu falei que é interativo, né? Tem umas perguntas aqui. Agora, eu sei que você tem um compromisso. A hora que você disser, Marcelo, só mais 1 minuto, você avisa que a gente encerra, tá ok? Você está controlando o tempo. Perfeito. Olha só, a Ana Coelho pergunta se tem algum projeto em Manguinhos ou Jacarezinho. Ela diz que vê muitos projetos nas favelas da Zona Sul. Mas você já mencionou do Alemão, da Barreira do Vasco, tudo Zona Norte do Rio. Mas, especialmente, como ela mencionou, Manguinhos e Jacarezinho também? Não ainda. Não ainda. Vai chegar lá, com a ajuda dela também. A Gláucia, como é que é a fiscalização da utilização desses recursos? Você já falou que tem uma auditoria que vocês fazem, ajudados pela KPMG, é isso? Perfeito, perfeitamente. KPMG. Perfeito. Então, para a gente não pegar... A Micaela pergunta para você como é que funciona o Summer Job. Bom ponto. Tem uma página de cadastro de voluntários na Gerando Falcões, que você pode acessar agora também, gerandofalcões.com, e nós vamos lhe acionar. Ou me procurar nas redes sociais, meu Instagram é do Lira GF. Gostamos muito. E temos Summer Job, inclusive agora aqui na Gerando Falcões, atuando não daqui, ao redor do Brasil, resolvendo problemas com o nosso time. Ok. A Tatiana Assar pergunta se você acha que a visibilidade que vem ganhando atualmente, as manifestações contra o racismo, tem ajudado de alguma forma a atuação das ONGs que defendem as minorias. Eu acredito que sim. O tema é somente uma postagem na terça-feira ajuda, mas não resolve os problemas. Nós temos que definir metas. Temos que ter, sem meta não vamos para lugar nenhum. Metas de diversidade, metas de investimento,
metas de formação de jovens negros pobres em favelas. Sem meta é só um discurso. Precisamos de metas, pragmatismo. Uma postagem simples lá, é muito bonita, é brilhante, é até louvável, mas não resolve o problema. Para resolver o problema, a gente precisa botar a cara lá na frente e fazer parte, seja ajudando financeiramente, seja com o Summer Job, seja divulgando a causa. Aí sim você vai estar ajudando a todo mundo que é minoria no Brasil. Né? Na verdade, eu diria até que hoje, se a gente fala de pobreza e de falta de assistência médica, falta de internet, falta de cidadania, não é tão minoria. Nós estamos aí de 1/3 para 50% dos brasileiros. É isso? Nas favelas são quase 14 milhões de pessoas que vivem nelas. É muita gente considerável. O grande ponto, Marcelo, que como existe uma concentração muito relevante de renda no Brasil, nós podemos fazer muito como brasileiro. E não só de concentração de inteligência, de conhecimento, de network. O que você está fazendo aqui, você está me dando exposição com a sua rede, com um monte de médicos, doutores. Você vai aí, doutoras, expandir isso, as pessoas vão doar, vão participar, a moça quer fazer Summer Job. Então, cada um precisa encontrar o seu lugar de transformação na história do nosso país. É o brasileiro apostando em brasileiro. É o brasileiro apoiando o brasileiro. A gente tem que sair. Eu queria deixar uma mensagem final, Marcelo. A gente tem que parar com essa síndrome de inferioridade do brasileiro. O brasileiro acredita tudo que é do americano é bonito, é incrível. Será? E do brasileiro? O brasileiro a gente sempre tem dúvida, sempre fica com o pé atrás. Isso é feio. Tá certo? Eu não preciso me chamar Jeff ou Elon ou ter nascido americano ou inglês para fazer coisas relevantes na vida. Eu posso ter nascido na favela, ser negro, filho de um cara que teve preso, mas eu posso fazer coisas extraordinárias para o meu país. Mas a gente precisa apostar mais nos brasileiros, acreditar nos empreendedores sociais que estão lutando como heróis todos os dias nas favelas. As pessoas não precisam morar na favela para mudar as favelas. Elas precisam ter contato com as favelas e apoiar essa transformação. E isso é revolucionário. Então, Marcelo, tem uma coisa que está para emergir no nosso país. E a hora que o brasileiro se abraçar e se apoiar, ninguém segura essa nação. Ok. Edu, eu sei que você tem que ir, temos 2 minutos. Eu queria te agradecer. Eu vou esclarecer aqui. A Ana Coelho pergunta se existe uma mensalidade. Quer dizer, existe uma forma de você ser um doador mensal. Basta entrar no Gerando Falcões, eu já visitei a página. Você pode fazer uma contribuição mensal, decide o valor. A Vânia Palmeira pergunta se a Gerando Falcões tem um estatuto. Certamente tem um estatuto, mais que estatuto. A Gerando Falcões hoje tem uma universidade. A Gerando Falcões tem, como você falou, uma verificação, uma transparência através de uma auditoria trimestral na Gerando Falcões em todas as suas ramificações, que não são poucas, de forma que, Edu, eu sei que você tem que ir. Eu queria te agradecer em meu nome, em nome da Itamucino, que nos proporcionou esse encontro, agradecer ao Guilherme Benchimol, que me apresentou a você, que é um brilhante empreendedor, grande doador também. Então, Edu, muito obrigado. Eu espero que a gente tenha uma nova oportunidade. Não vamos perder esse contato para trazer você para falar para a gente. Quem sabe você faz uma conferência assim que passar a Covid, né? Porque agora não pode. Marcelo, você Edu, é respeitado, premiado, um grande profissional, um homem atlético, por sinal, amante do esporte, com uma energia incrível, amigo de pessoas maravilhosas, que escreveu uma história linda. Obrigado pelo espaço que você me deu, pelo carinho. Continuamos juntos e nós vamos mudar o nosso país. Um beijo grande no seu coração. Sucesso, outro beijo grande.